Ok, vamos lá para a nossa última aula de biogeografia com foco em geobotânica. Primeiramente, vamos começar falando aí da diferença entre conservação e preservação. Quando falamos de meio ambiente, geralmente essas palavras são muitas vezes tidas como sinônimas, mas não são. Conservação significa proteção de recursos naturais com utilização racional. E já preservação quer dizer proteção integral. Já dá aquela ideia de intocabilidade, de não utilizar, de manter aquilo ali intacto, com a mínima presença humana. Já a conservação tem a ideia de fazer uma utilização racional daquele espaço natural. Corredor ecológico, a própria imagem aqui já dá uma ideia desse conceito. Então, nós temos aqui uma área preservada, aqui outra área preservada, geralmente unidades de conservação. Corredor ecológico vai ser esse espaço aqui de área natural criada para fazer a ligação entre essas duas áreas preservadas, para ver o deslocamento de animais, dispersão de sementes, fluxo genético e também o próprio aumento da cobertura vegetal. Então, o intuito do corredor ecológico é esse, ligar áreas naturais que até então estavam isoladas. Análise dos impactos e riscos ambientais. Esse texto aí nos traz que para haver um empreendimento, tem que haver análise dos impactos ambientais naquela região. Então, existe um impacto ambiental quando uma atividade produz uma alteração no meio. Analisar os impactos ambientais é qualificar e quantificar essas alterações. É necessário que se realizem essas avaliações antes da realização de um projeto, com o objetivo de efetuar o planejamento de propostas do ponto de vista ambiental, considerando todos os fatores ambientais. Isto deve acontecer por parte do empreendedor da atividade ou a ação por parte da autoridade pública, quando esse projeto é aprovado. Então, para um grande empreendimento, para uma empresa, para uma usina hidrelétrica, nós temos aí o famoso EIA-RIMA. EIA significa Estudo do Impacto Ambiental e RIMA é o relatório do impacto ambiental, para analisar os impactos que serão causados e as medidas para minimizar esses efeitos ao meio ambiente. Passando para outro conceito, vamos falar um pouquinho de pegada ecológica. Pegada ecológica, pessoal, é o impacto que nós causamos aos recursos naturais, ao meio ambiente. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de roupas, de energia. O impacto desse nosso modo de vida é o que damos o nome de pegada ecológica. Então, na nossa sociedade, a interação entre os seres humanos e a natureza tem ocorrido com intensa exploração dos recursos naturais. Preocupados com essa questão, pesquisadores calcularam a quantidade de recursos naturais que cada ser humano consome para manter seu modo de vida. O resultado desse cálculo é o que chamamos de pegada ecológica. É o impacto nosso dos recursos naturais que consumimos e que vai exigir do planeta, do meio ambiente, um desgaste. Podemos também falar em pegada ecológica de um estado, de um país. Então, conforme vemos aqui, quantos planetas Terra seriam necessários se a população do mundo vivesse como se os habitantes destes países? Como se a população do mundo vivesse como os habitantes destes países. Então, o Catar, 9 planetas Terras, Austrália 5,2, Estados Unidos 5. Isso por conta do consumismo, do consumo excessivo de bens, serviços. E esses bens e serviços vão exigir do planeta Terra recursos naturais para manter esse padrão de vida consumista, que gera desperdício excessivo, que gera consumo de energia excessivo.
Então, como eu disse, de modo geral, as sociedades altamente industrializadas usam mais espaço do que as sociedades menos industrializadas. Suas pegadas ecológicas são maiores, pois, ao utilizarem recursos de todas as partes do mundo, afetam locais cada vez mais distantes, explorando essas áreas ou causando impactos por conta da geração de resíduos. Aí alguns hábitos para a gente poder diminuir a nossa pegada ecológica. Agora, pessoal, passamos para projetos de meio ambiente, de recuperação de áreas degradadas, muito interessantes. Aqui nesse slide, temos o projeto do fotógrafo Sebastião Salgado e sua esposa, que pegaram uma área degradada, uma fazenda degradada aí pela pecuária, e transformaram essa paisagem, regeneraram essa área degradada. Conforme vemos as imagens aí, os resultados são incríveis. A imagem da fazenda antes e alguns anos depois. E os benefícios são inúmeros. A biodiversidade está voltando, os recursos hídricos estão sendo restabelecidos. A própria temperatura local foi alterada, tudo com pontos muito positivos. Temos também a Grande Muralha Verde da África, para conter o avanço da desertificação e também o avanço do deserto do Saara em direção ao sul. Um projeto que também tem dado muito certo, tem tido resultados muito positivos. É interessante conhecerem esse projeto, chama Grande Muralha Verde da África, um projeto aí em parceria da União Africana com o Parlamento Europeu, com a ONU. Tem também gerado muitos pontos positivos, não só para o meio ambiente, mas também em termos sociais, ou seja, gerando emprego e renda para a população local. Agora vamos falar de hotspots. Hotspots são áreas que apresentam alto grau de biodiversidade e muito risco de destruição, e que por isso foram escolhidos como prioritários na luta pela preservação. Preservação, ou seja, é tentar manter aquele local intocável, com o mínimo possível de atividades humanas. Para ser um hotspot, uma área deve apresentar ao menos 1.500 espécies de plantas endêmicas e ter perdido 70% ou mais de sua área original. Aí os hotspots do mundo. No Brasil, Cerrado e Mata Atlântica se enquadram nesse conceito, de terem muita biodiversidade e de terem um grau de destruição muito grande. Aí o slide trazendo os impactos do aquecimento global para a biodiversidade. Outro instrumento também, pessoal, que serve como proteção das áreas naturais são as chamadas reservas da biosfera. Então, o que são essas reservas da biosfera? Todas essas áreas devem ser conservadas, pois possuem ecossistemas e biodiversidade muito característicos com fauna e flora típicas. As reservas da biosfera espalhadas ao redor do planeta constituem a rede mundial de reservas da biosfera. No Brasil, nós temos aí 7 reservas da biosfera. A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, Caatinga, Amazônia Central, Serra dos Pinhais e o Cinturão Verde de São Paulo. Aí as reservas da biosfera no mundo. Área de preservação permanente, as chamadas APPs. Então, a própria palavra já dá uma ideia do que sejam as áreas de proteção permanente. São áreas de preservação que, por serem áreas de preservação ou de proteção permanente, devem ser mantidas praticamente intocadas, porque tem uma importância grande. Tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica do terreno, a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo. E quais são as áreas
de preservação ou de proteção permanente. São os banhados, as nascentes dos rios, a mata ciliar, aquela vegetação que existe naturalmente às margens do rio, o topo de morro, restingas e dunas, são áreas muito sensíveis e que têm uma importância muito grande. Não podem ser exploradas ou destruídas. Reserva legal é a porcentagem de uma propriedade, de uma fazenda, por exemplo, que deve ser mantida preservada. De acordo com a Lei de Proteção da Vegetação, a reserva legal é uma área no interior da fazenda, da propriedade, com a função de assegurar o seu uso econômico, de modo sustentável, dos recursos naturais, do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. Ou seja, é uma parcela da sua fazenda, da propriedade rural, que deve ser mantida conservada. Ou seja, o proprietário rural deve delimitar uma área para lavrar a reserva legal que deve estar coberta por vegetação natural ou regenerada. Aí a parcela, a porcentagem da propriedade rural da fazenda que deve ser mantida como reserva legal. Agora passamos à unidade de conservação. Unidade de conservação é uma área protegida legalmente pelo chamado Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, uma lei criada no ano de 2000. Nessas áreas encontramos importantes remanescentes das paisagens naturais que possuem uma representatividade significativa da fauna e flora e asseguram a proteção dos recursos hídricos. As unidades de conservação também são uma estratégia para garantir o uso sustentável dos recursos naturais e valorizar as relações das comunidades tradicionais com a natureza. Nós temos no Brasil 2 tipos de unidades de conservação. As unidades de conservação de proteção integral, áreas onde são proibidas a presença de moradores e a extração de recursos. As atividades permitidas são apenas de pesquisa, educação ambiental, recreação. Então, essas unidades de conservação de proteção integral têm que ser mantidas praticamente intocadas. E temos também as unidades de conservação de uso sustentável. Nessas áreas, a presença de moradores é permitida em associação com o uso sustentável dos recursos naturais e proteção às populações tradicionais que moram naquelas áreas, como castanheiros, seringueiros, caiçaras. E pode sim haver a exploração dessa área, só que sem destruir, sem devastar, de maneira não predatória, ou seja, tem que fazer o uso sustentável dos recursos naturais dessas áreas. Aí, falando basicamente a mesma coisa das unidades de conservação, que são divididas em unidade de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. Quais exemplos temos de unidades de proteção integral? Não se pode mexer, tem que manter praticamente intocado. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, estadual, municipal, monumento natural, refúgio da vida silvestre. E quais seriam as unidades de uso sustentável, que pode explorar de forma racional? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, a chamada RESEX, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável. APA é um exemplo de unidade de conservação de uso sustentável. E é destinada à preservação dos recursos ambientais, como a fauna, flora, solo, recursos hídricos, de forma socialmente justa e economicamente viável. Agora vamos falar um pouco das reservas extrativistas. O que é a reserva extrativista mesmo? Chamada também de RESEX.
As reservas extrativistas são unidades de conservação de uso sustentável para manter a subsistência das chamadas populações tradicionais. O governo delimita aquela área, que vai ganhar o nome de reserva extrativista, as pessoas podem morar ali, só não podem vender aquelas terras, porque são do governo, e elas podem explorar de forma racional os recursos naturais, sem destruir. São os seringueiros, castanheiros, caiçaras. Aí está falando da Resex da Chapada Limpa. Na imagem nós temos aí as tecnologias hoje auxiliando na fiscalização das áreas ambientais, das áreas naturais, principalmente das unidades de conservação, para impedir a destruição. Smartphones monitoram sons de motosserra para proteger a Amazônia. Então, o som da motosserra são captados por microfones alimentados por energia solar e assim chega o alerta é recebido por um agente que vai dar uma resposta ali, impedindo a destruição de forma ilegal, a devastação ou a extração de madeira de forma ilegal. Desenvolvimento sustentável é o crescimento econômico necessário, garantindo a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente, para a geração presente e gerações futuras com o uso racional dos recursos da natureza. O desenvolvimento sustentável é manter o desenvolvimento econômico, porém pensando nas gerações futuras. Que planeta Terra nós entregaremos para os nossos filhos, netos? Então, o desenvolvimento sustentável é pensado como a utilização racional dos recursos naturais. Que pense também em medidas para diminuirmos o consumismo, a exploração, o desperdício. Aí nós temos a casa sustentável. Cada vez mais as empresas, sociedade, têm pensado na questão da sustentabilidade, no que podemos fazer para diminuir o nosso impacto, a nossa pegada ecológica. E uma das estratégias para o desenvolvimento sustentável é a chamada educação ambiental. O que é educação ambiental? Conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação, ou seja, usar de forma racional, do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, a educação ambiental é isso. Valores, conhecimentos, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente, pensando aí na sustentabilidade. Então, por exemplo, quando entendemos que o óleo de cozinha na pia polui o rio e que podemos utilizar esse óleo para fazer sabão, para fazer outras coisas e reciclamos, em vez de jogar na pia, vamos guardando em garrafa PET para fazer a destinação correta, é a educação ambiental. Quando temos a informação de que pilhas e baterias não podem ser lançadas no lixo comum porque poluem o solo e a água e devem ter uma destinação adequada, e damos a destinação adequada a elas, é educação ambiental. Pensar também a questão do lixo e 7 R's, reduzir, reutilizar, repensar, reciclar, também é educação ambiental. Estamos construindo valores, conhecimentos, atitudes e competências para a conservação do meio ambiente. Ok, pessoal? Então, assim, nós terminamos o nosso estudo de biogeografia.